Graça e paz, meu povo amado. 12h38, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Gostaria de debater um pouco com vocês sobre alguns assuntos assim que são um pouco polêmicos na vida do meio evangélico. Os calvinistas, eles têm uma briga muito grande sobre a predestinação, que alguns nasceram para a vida eterna, outros nasceram para a morte eterna, e foi predestinado por Deus. E os calvinistas também, muitos, argumentam que pós a queda, o ser humano perdeu o livre-arbítrio também, no sentido de ser moralmente livre para escolher um bem espiritual, como se voltar para Deus. E embora ele ainda tenha a capacidade de fazer escolhas, o que eles chamam de livre agência, livre gerência, como queiram chamar, entrando numa ligação. E aí ele está espiritualmente escravizado pelo pecado, eles dizem. Por isso não tem mais livre-arbítrio, porque eles estão mortos. E para eles, somente a graça irresistível de Deus pode libertar o coração humano para crer e escolher a Deus. Amém? Eu creio na graça, totalmente. A resposta que eu quero dar para essa visão deles, ou contra essa visão que não existe livre-arbítrio, pode ser feita com base em diversos textos bíblicos que afirmam tanto a responsabilidade humana como a realidade de uma escolha livre. Eu creio que a salvação vem totalmente de Deus, a graça é totalmente de Deus, a fé da gente é alimentada pelo Espírito Santo, então a fé não é dom nosso, é dom de Deus. Mas o ser humano tem um poder de escolha. Ele pode até perder o livre-arbítrio no sentido de, quando Cristo começa a habitar nele através do Espírito Santo, ele é transformado cada vez mais parecido com Cristo e ele passa a agir nele e Cristo, não ele mesmo, como Paulo falava, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, né, que ele fala. Eu estou meio gripado, mas esses textos, como Deuteronômio 30:19, Deus chama o ser humano a escolher, mesmo após a queda. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que vos propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Aqui Deus está propondo uma escolha real. Escolhe. Seria incoerente Deus exigir uma escolha do ser humano se ele não pudesse realmente escolher. Lá em Mateus 23:37, Jesus convida todos à salvação também. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus aqui mostra claramente que eles não quiseram, tiveram escolha, ou seja, resistiram à vontade de Deus. Isso implica uma liberdade real de escolher. O apelo também do Evangelho é universal e requer uma decisão pessoal de cada pessoa. Lá em Apocalipse
3:20, Jesus fala essa carta, né, à igreja, e ele fala lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus aqui está convidando, mas a resposta é do ser humano. Ele bate, mas não arromba a porta. Ele quer que você abra a porta. Ele espera que você abra a porta. Ele só vai entrar se você abrir. Escolha sua. Responsabilidade implica também na liberdade. Romanos 1:20, um texto muito forte, diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então não tem desculpa. O homem tem uma escolha pelas coisas que o Eterno demonstra da própria natureza das coisas criadas, a existência de Deus. Paulo afirma que os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus porque tem essa evidência suficiente da verdade. E isso pressupõe que tem a liberdade moral para responder o que? A essa revelação. A graça de Deus pode ser resistida também. Atos 7:51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós os fazeis. Isto mostra que o Espírito Santo pode ser resistido, contrariando a ideia que a sua graça é irresistível, que a sua graça é irresistível em todos os casos. Deus quer que todos sejam salvos. Isso é certo. 1 Timóteo 2:3-4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se Deus deseja que todos se salvem e nem todos se salvam, isso sugere que o ser humano tem a liberdade de rejeitar a salvação. O livre-arbítrio nas palavras de Jesus, João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim. Se alguém quiser, está mostrando que há um querer humano envolvido na busca pela vontade de Deus. Então esses textos bíblicos, alguns que eu mostrei, mostram, embora o pecado tenha afetado profundamente o ser humano, Deus continua tratando com ele como alguém responsável e com a capacidade de escolhas. O livre-arbítrio não significa que o homem pode se salvar sozinho, claro que não, mas ele pode responder o quê? Ou resistir à sua graça de Deus. Amém? Então aqui está alguns textos. Eu vou continuar a falar sobre isso no próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Pense nisso. Deus não vai querer que você perca a sua vontade de escolha. Ele quer que você escolha Ele. Amém?